Meus romances favoritos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar 3 dos meus romances favoritos. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, caso ainda não sejam inscritos, para me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir este vídeo, porque muita gente, mas muita gente mesmo, já pediu para eu fazer top 10, já me pediram para fazer quais são os top romances favoritos, top 10, ou os clássicos favoritos, ou enfim. E eu sempre tive dificuldade, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre fico na dúvida, ranquear então, fora de cogitação. E dessa vez resolvi fazer, por quê? Porque dessa vez eu achei um modo, acho que é um modo que eu consigo dar conta. Não é top 10, top 5, não é nada disso. Eu vou escolher o meu romance favorito de cada autor, considerando assim os autores que eu mais leio. Logo, daí vocês já supõem que todos aqueles sobre os quais eu fiz o que esperar de, porque desses autores ele é uma quantidade razoável, desses autores e de alguns outros que eu ainda não fiz esse tipo de vídeo, eu vou escolher o romance que eu mais gosto e vou apresentar as minhas razões. Então, de 3 em 3 romances eu vou apresentando, cada vídeo 3 romances. E assim eu vou apresentando o que eu prefiro de cada autor e por quê. Então bora lá, se vocês me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu sempre disse que 2 romances constariam numa possível lista. Se eu fosse fazer top 10, top 5, 2 romances eu tinha certeza, sobre os outros eu tinha dúvidas. Um desses romances é As Cidades Invisíveis de Calvino. Então, de tudo que eu li do Calvino, ainda não fiz o que esperar de Calvino, mas tenho que fazer, não posso demorar. Este é o que eu prefiro. Já fiz um vídeo específico sobre ele e lá vocês vão ver detalhes, porque que eu gosto tanto, mas vou resumir aqui porque que este livro me faz brilhar os olhos. É o Marco Polo, aquele grande viajador veneziano, explicando para o Kublai Khan o que ele viu nas cidades. Aliás, tem até a série Marco Polo, tem o Kublai Khan lá, e aí faz lembrar este livro. E aqui ele vai explicando como é cada cidade. Cada cidade aqui tem o nome de uma mulher. Só que a descrição que ele faz aqui não é de cidade, ele faz a descrição de pessoas. Eu acho esse livro fantástico. Em vários vídeos, por razões diferentes, eu já li o último parágrafo deste livro, porque é aquele último parágrafo assim que transforma a vida, que norteia, sempre lembro, sempre relevo, ou até ler de novo, porque vai que você não viu ainda nenhum vídeo em que eu li este parágrafo. Então preste atenção. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem 2 maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Veja se isso não é um aprendizado para a vida, ou uma reflexão, melhor dizendo, para a vida, né? Então, este é meu preferido do Calvino. No Calvino eu já li uns 7 romances, mais ou menos, mas este aqui é diferente. Este tem um tom totalmente diferente dos outros todos que eu já li. Falando de ficção, é claro. O segundo livro, que quem me acompanha há um tempo sabe, que é um dos meus queridinhos, é O Vermelho e o Negro do Stendhal. A minha edição está em francês, Le Rouge, Le Noir. Por que eu gosto desse livro? Quem assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre os meus critérios para avaliar literatura, lá não me lembro se eu citei este livro, mas lá eu apresento os critérios que eu considero legais, né, que eu gosto, para eu avaliar uma boa literatura. E este livro atende a todos os critérios. Uma boa narrativa, densidade psicológica e fatos históricos. Eu também já fiz vídeo, então no vídeo lá eu estou detalhando a história e por que eu gosto desta obra.
Eu acho Julian Sorel uma das melhores personagens já constituídas. Ele tem uma complexidade. Então, assim, tem gente que não gosta dele. Mas, assim, quando eu falo de um bom personagem, eu não estou falando de caráter. Eu estou falando de densidade e complexidade. Embora eu não o ache mau caráter. É enredo, é narrativa, é personagem, fatos históricos, enfim, eu adoro esse livro. Aqui a gente está no período de restauração da França. Julian Sorel é um fã de Napoleão, ele é um self-made man, ele, na verdade, ele se fez sozinho, assim, é muito erudito, ele aprendeu, sozinho não, né, aprendeu com um padre, origem humilde, e à primeira vista a gente pensa que ele é um arquivista, né? Ele vai ser preceptor dos filhos do prefeito, ele se envolve com a mulher do prefeito. Pois, enfim, acontece um monte de coisas, ele sai da cidade, ele vai ser secretário de um nobre lá, acaba se envolvendo com a filha do nobre. A gente está no período de restauração francês, então ele não pode gritar aos quatro cantos que é fã de Napoleão, já que a gente está no período de restauração. Os altos e baixos dele na história, eu achei isso muito interessante. Tem uns detalhes históricos muito bons e a narração é muito boa. No vídeo que eu falo sobre ele, eu detalho melhor. Do Stendhal, eu já li A Cartucha de Parma, que já fiz vídeo aqui também, até comparo um pouco com esse, mas eu prefiro esse, tá? Agora, o último que eu vou citar é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fiquei em dúvida sobre qual do Machado de Assis eu prefiro, se é Memórias Póstumas ou Dom Casmurro. E eu demorei para decidir, viu? Até que eu optei por Memórias Póstumas. Por que eu escolhi Memórias Póstumas? Pensando em narrativas, as duas narrativas são excelentes. Então, assim, nos dois casos a gente tem um foco narrativo sui generis. No Dom Casmurro a gente tem um narrador não confiável. Ele não é confiável, o Bentinho não é confiável. Memórias Póstumas, a gente tem um defunto narrando a própria história. E a narrativa, né, o melhor do Machado de Assis é como ele narra as histórias. A forma de narrar é até melhor do que o enredo em si. A forma de narrar dessas duas histórias são muito boas. E nos dois casos a gente percebe o Machado de Assis. Explico melhor. Nos dois casos a gente tem um narrador em primeira pessoa. Para além desse narrador em primeira pessoa, a gente percebe o autor ali. Como a gente percebe o autor? Olha, os narradores, eles são coerentes, né? Eles têm uma coerência interna, nos dois casos. Só que nos dois casos a gente percebe Machado de Assis ajudando o leitor a perceber o caráter do narrador. Nos dois casos. Porque embora a narração seja feita pelo próprio narrador, há elementos ali no texto que fazem a gente desconfiar, no caso do Bentinho, desconfiar dele, perceber que ele não é confiável, e no caso do Memórias Póstumas, evidencia o caráter do Brás Cubas, embora ele não fale explicitamente, meu caráter é assim, assado, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não fala, mas Machado de Assis vai evidenciando ali, ele vai deixando pistas para o leitor perceber com quem ele está lidando, que narrador é esse, nos dois casos. Agora, por que eu prefiro Memórias Póstumas? Porque o enredo de Memórias Póstumas eu acho mais interessante do que o enredo de Dom Casmurro. Então, para mim, as duas narrativas, elas empatam, pensando no esquisito narrativo. Mas o desempate vem pelo enredo, né? A gente está falando de um defunto que está narrando a sua vida, né? Pregressa só pode ser, já que ele morreu. A gente está falando de um cara que é bem canalha, a gente percebe isso, não que ele diga isso, mas é o que eu falei, o Machado de Assis mostra isso pra gente. O personagem principal é pessimista, e a forma que ele vai narrando os fatos da vida dele, e como essas coisas vão aparecendo, caráter por meio de fatos, né? Porque a gente é o que a gente faz, não o que a gente fala. E é por isso que o Machado de Assis acaba evidenciando o caráter desses personagens, por conta dos atos. Se o próprio narrador falasse dele mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, ele poderia não ser confiável por se vitimizar, como é o caso do Bentinho, que acho que foi traído, ou ele poderia não ser confiável porque se culpa demais ou se desculpa demais, né? Porque não dá para ter um distanciamento de si. Mas os fatos, as ações desses personagens são ali mostradas, e por meio das ações a gente percebe como eles são de fato. Essas ações são mais evidentes, né? As ações sobre o caráter da personagem são mais evidentes em Memórias Póstumas de Brás Cubas, até mesmo do que Dom Casmurro. Se a gente prestar atenção, são dois romances
de memórias, né? Dom Casmurro também. A história, se traiu ou não traiu, a história dele da Capitu me parece um pouco menos interessante, pensando apenas em enredo, um pouco menos interessante que a história do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque aqui a gente tem vários elementos de cientificismo, várias coisas que denotam o que o Machado de Assis acha do seu contexto, não só do seu personagem, mas do seu contexto, sobre cientificismo, sobre escravidão, então assim, é um romance mais amplo, que traz uma perspectiva mais abrangente, ao contrário, e o Dom Casmurro não que ele Dom Casmurro devesse ser, mas enfim, ele é diferente, ele está ali mais focado na história ali do casal, se houve traição, se não houve, então por isso que eu prefiro. Nossa, eu acho que eu expliquei demais, não precisava tanto. Certo? Então aqui são 3 dos meus romances favoritos da vida. Em breve voltarei aqui para comentar mais 3. Me digam o que vocês acham desses romances, se vocês gostam tanto quanto eu. Isso é muito particular, é claro. Pode ter gente que detesta todos esses ou algum deles, mas enfim, me comente aí o que vocês acharam. Obrigada, beijo.